Evangelho segundo João, no capítulo 4. Esse é um dos textos clássicos da Bíblia, bastante conhecidos. E nós vamos, diante do Senhor, nos debruçar sobre ele e compreender o que está acontecendo aqui. Nós vamos ler a partir do verso 7. João 4, verso 7. João 4, verso 7, diz assim a palavra de Deus: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele teria dado água viva. Verso 13, palavras de Jesus: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Vá ainda mais adiante, ao verso 19, que diz assim: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Vá agora ao verso 23, que diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Se você quiser, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos consultá-la ainda, mas vamos orar nesse momento. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Pedimos-te que por tua graça e misericórdia, os nossos corações sejam abertos para receber a tua palavra, que é vida e vida abundante. Que as nossas mentes estejam disciplinadas para receber, internalizar, e que o teu Espírito gere transformação em cada um de nós. Pai, que saiamos daqui cheios de esperança no Senhor. Tu és o Deus que nos cura, nos liberta, nos fortalece. O Senhor é a nossa confiança, a nossa torre forte. Fala-nos mais uma vez, pelo teu Espírito e pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 4 do Evangelho segundo João, ele nos relata uma história que, em princípio, ela parece uma das histórias simples da Palestina da época de Jesus. Uma história de uma mulher, de uma família, como tantas outras histórias que estavam acontecendo e aconteceram na época de Jesus. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Parece mesmo até uma história prosaica. Você conhece muito esse texto bíblico. Você já ouviu provavelmente diversas pregações abordando esse tema. Mas ela só é trivial, ela só é prosaica, ela só é simples, se você não se deixar entrar para dentro dessa história. E eu queria fazer um convite a você hoje. Permita-se, durante essa pregação, você se ver no lugar desta mulher. Entre para a história dela, entre para as agonias dela, entre para os medos, os anseios dela, e você se identifique com essa mulher que está conversando com Jesus, num poço simples, de uma vila simples,
a história que é contada por João, ela dá conta de que Jesus estava num lugar ao sul de Israel, um lugar que se chama normalmente de Judeia, e ele estava no meio, daqui a pouco ele se vê no meio de uma discussão. Os fariseus, o partido religioso dos israelitas, começou uma discussão sobre quem tinha mais sucesso ministerial, se Jesus ou se João o Batista. Olha que discussão. Religiosos normalmente sempre estão discutindo coisas que não vale muito a pena ouvir. E eles estavam discutindo quem batiza mais, é Jesus ou é João? Jesus falou: olha, eu não tenho tempo para essas discussões, eu vou para outro lugar. Então eu estou indo para a Galileia, lá para o norte de Israel, tem gente precisando de mim lá. Em vez de ficar discutindo essas coisas, eu vou servir, eu vou me envolver, eu vou fazer aquilo para o qual eu fui chamado. Jesus sai do sul embaixo para ir para o norte, Galileia, embaixo Judeia, em cima Galileia. Só que para passar de um lugar para o outro, está no meio Samaria. E Samaria é como se a gente chamasse aqui, é um estado brasileiro, é como se fosse São Paulo, o estado, e tem muitas cidades. Então Jesus está atravessando essa região, e ele chega numa dessas cidadezinhas, aldeia chamada Sicar. E quando ele chega no meio desse lugar, é meio-dia, o sol a pino, ele está cansado da viagem. A Bíblia não diz se ele foi de trem-bala, de avião, talvez, muito provavelmente, num lombo de um jeguezinho, né? Cidade a cidade, chega ao meio-dia, ele está no meio de Samaria, ele está cansado. Os discípulos olham para ele e falam: mestre, a gente precisa almoçar. Só que não tem aqui, não tem Extra, a gente já deu uma olhadinha, não tem Extra. Carrefour também não tem, Walmart não tem nenhum aqui. E a gente precisa ir buscar comida. Então a gente vai sair para longe, lá para os vilarejos de Samaria, para arrumar comida. E Jesus, enquanto os discípulos vão, ele se senta num poço, um poço simples que está lá do lado dele, para descansar um pouquinho. Ao que Jesus está sentado no poço, ele vê se aproximar uma mulher, trazendo um cântaro, e vem buscar água naquele poço. Jesus está sozinho, a mulher está sozinha, e Jesus diz assim para ela: você pode me dar um pouquinho dessa água que você está tirando? A mulher acha a pergunta estranha, e devia achar mesmo, porque naquele momento da história e da cultura, e levando em consideração que eram judeus e samaritanos que estavam conversando, a pergunta era da maior estranheza mesmo. Primeiro, um judeu não tinha hábito de dirigir a palavra à mulher quando ela estava sozinha, e muito menos pedir algum favor para a mulher. E Jesus quebra esses protocolos e fala assim: você pode me dar um pouco dessa água? A resposta da mulher é uma resposta meio ousada. Ela olha para Jesus e fala assim: como é que você tem coragem, sendo você um judeu? Você conhece as rixas entre os nossos povos, como é que você me pede, fala comigo e me pede água? Jesus olha para a mulher, estão apenas os dois diante daquele poço, e ele fala assim: se você soubesse ou conhecesse o dom de Deus, a generosidade de Deus, e se você conhecesse quem é que está falando com você, você pediria, e ele te daria uma água que, se você bebesse, você nunca mais teria sede. Quando Jesus fala isso, a mulher se interessa pela conversa. Ela se esquece que está falando com um judeu, com um homem. Falou: esse homem falou alguma coisa que tem a ver comigo. Eu estou interessado, porque eu venho todo santo dia buscar água nesse poço. E eu espero ficar perto do meio-dia, porque o poço está mais vazio. Mas quando eu venho, o sol está a pino, e eu sofro todas as agruras disso aí. A conversa de Jesus com essa mulher ganha um novo contorno, que eu queria que você entrasse para dentro dessa conversa. Porque essa conversa começa a abordar um tema muito caro na Bíblia, que é a adoração. Adoração.
Jesus começa uma conversa com essa mulher a partir de uma necessidade pessoal, e daqui a pouco a conversa ela entra para o significado do que é adoração. E esse texto é um dos textos mais ricos na Bíblia para nos ensinar o que é isso, que é o primeiro tema da nossa campanha de Natal, adoração, adorando integralmente. Deixa eu tentar explicar para você, com menos palavras e com mais atos, o que significa adoração. Eu preciso de 5 homens bem rapidamente aqui, perto de mim. Venham bem rápido. Gente esperta, rápida. 5 homens aqui nesse palco. 4 mais 1, 5. Deixa eu tentar explicar para você. Esses moços são atores conhecidos no Brasil inteiro. E eles sabem representar muito bem. O nome desse rapaz é Carreira. Carreira. Como é o nome dele? Tá. O nome desse rapaz aqui, bonito esse rapaz aqui, não é? O nome desse rapaz é Família. Família, como é o nome dele? Família. O nome desse rapaz eu vou pular. O nome desse rapaz aqui é Dinheiro. Como é o nome dele? Dinheiro, é o Tony Money, né? E o nome desse rapaz aqui não é mais Rogério agora. O nome dele são Necessidades. Como é o nome dele? E desse? E desse? E desse? Tá. E o nome desse rapaz bonito aqui, ele vai representar Deus. Ele não é Deus, mas ele vai representar Deus. Deixa eu explicar como é uma vida. Não, faltou eu. Eu vou representar eu mesmo. Eu, né? Ele é Deus, eu sou eu. É isso que vai acontecer. Eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona uma vida cujo estilo não é adoração. Não é. Olha só. Faça um círculo aqui, por favor, vocês. Abre um pouquinho mais esse círculo. Quem é esse rapaz? E esse? E aquele lá? E aquele lá? Olha como é uma vida que não se baseia na adoração. Quem sou eu? Eu, isso, eu. A vida é assim. Você está no centro, você é o centro da vida, então você vai tentando equilibrar carreira, família, você vai tentar equilibrar o seu dinheiro, você vai equilibrar as suas necessidades. Então você fica você no centro, e uma hora você dá uma mexidinha na carreira, outra hora você dá uma mexidinha no dinheiro, daqui a pouco tem uma necessidade pessoal, você está também, daqui a pouco você tem que lembrar da sua família, e Deus é mais uma dessas coisas, Deus está aqui no meio. Então aí uma hora você acha um tempinho para a sua família, outra hora para o seu dinheiro, outra hora para as suas necessidades, outra hora para a sua carreira, e de vez em quando você arruma um tempinho para Deus. Deus está no círculo dessas coisas. Isso é uma vida cuja o centro não é adoração. Agora eu vou sair daqui e nós vamos mostrar uma vida cujo centro é a adoração. Chico, por favor, venha para o centro. O que tem aqui? O que tem aqui? E ali? E ali? E quem está no centro comandando tudo isso? Deus. Isso é adoração. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. A adoração ela só pode acontecer quando Deus está no centro das coisas. Agora deixa eu dizer uma coisa para você que esse texto nos ensina. Adoração é você dar a Deus o que lhe é devido, em tudo que você faz e em tudo que você é. Tudo que você é e tudo que você faz, só o é e só faz, porque Deus deu a você a capacidade para fazê-lo, senão você não faria. Quando você ganha essa consciência, você passa a viver um estilo de vida. Por isso que eu usei essa camiseta. Gostaram dessa camiseta? O que está escrito aqui? O que mais? Porque adoração não é você vir num culto domingo à noite. Não é você, de vez em quando, ler a sua Bíblia. Adoração é um jeito de viver. É 24 horas por dia.
7 dias por semana. Mas deixa eu tentar ajudar a você a compreender uma coisa. Primeira coisa que eu queria que você soubesse é: você é um adorador nato, ok? A Bíblia vai ensinar que você foi criado para adorar. Se você não adorar a Deus, você vai adorar alguma coisa. Sabe esse círculo que estava aqui? É uma das coisas que você provavelmente vai adorar. Você vai adorar o seu dinheiro, a sua carreira, as suas necessidades. Você vai adorar alguma coisa, porque o ser humano não consegue ficar sem adorar. E o que implica isso? Implica que o ser humano adora porque ele tem sede na alma. O ser humano tem várias sedes na sua alma, e é por isso que ele adora. Ele descarrega essa sede na adoração a algumas coisas ou algumas pessoas. Esse texto que nós lemos aqui, ele mostra que tanto a adoração quanto a fé, ela possui estágios. E eu queria que você entrasse dentro dessa história para entender o que está acontecendo. Quando alguém vem para Deus, quando alguém tem um encontro com Jesus, como essa mulher, a samaritana, é muito provável que a pessoa entre naquilo que eu vou chamar de uma adoração iniciante. Veja o que está acontecendo aqui nesses textos que nós estamos lendo. Uma mulher questiona Jesus e fala assim: por que é que você está me pedindo água, sendo você um inimigo do meu povo? A resposta de Jesus é: se você conhecesse a generosidade de Deus, e se você conhecesse quem é que está falando com você, você saberia que os seus problemas estariam resolvidos. Quando Jesus fala isso para essa mulher, essa primeira resposta de Jesus, ela mostra que a adoração é algo tão sublime, que muitos de nós às vezes estamos diante do próprio Deus e não temos a percepção que estamos diante dele. Nós não entendemos o que é adoração. Veja essa mulher, tudo que ela queria era um pouco de água para as suas necessidades do dia. Aí Jesus olha para ela e fala assim: olha, se você soubesse quem está na sua frente, você ia até esquecer o seu cântaro de água, porque tudo que você precisa está diante de você. Quando Jesus olha para ela e fala assim: olha, se você beber da água que eu tenho para você, você nunca mais terá sede. A reação da mulher é outra, ela passa a prestar atenção em Jesus. Até agora ela estava falando assim: esse homem está me importunando, ele é judeu, ele não devia estar aqui. Mas quando Jesus fala assim: olha, eu sei como resolver o seu problema, aí ela presta atenção em Jesus. Peraí, se o senhor tem como me dar uma água, que eu não preciso vir aqui, mas todos os dias, ao meio-dia, eu quero muito saber o que é isso. E aí, ela pega as suas necessidades materiais e as evidencia. Porque ela está interessada num tipo de relação com Jesus que supra as suas necessidades pessoais. E eu fico pensando se esse não é o primeiro estágio da adoração para muitos cristãos hoje em dia. O que você está precisando? Eu estou precisando de um Deus que supra as minhas necessidades pessoais. Se eu conseguir isso, já está bom. Esse é o primeiro nível da adoração. É quando você fala assim: puxa vida, para essa mulher foi a água, mas para outra pessoa pode ser um problema de saúde. Para o outro pode ser uma crise financeira, para o outro pode ser uma crise de relacionamentos com os filhos. Se Deus resolveu esse meu problema, para mim já está bom demais, eu quero ouvir o que Ele tem a dizer. Esse é o primeiro nível da adoração, onde Deus é mais para você, aquele que pode resolver os meus problemas mais imediatos. Quando Jesus fala assim: olha, eu tenho uma água para te dar, que se você beber, você nunca mais terá sede. Essa mulher fala: eu estou diante de um mestre, diante de um sábio. Esse homem sabe o que fala, e diante de um mestre eu vou parar para ouvir. E ela para ouvir Jesus.
E ela começa a perceber que está de fato diante de um sábio, alguém que pode dar solução para a dificuldade imediata dela. Esse é um nível que muitos de nós às vezes nos encontramos. A gente vem para Deus, não é porque a gente entendeu Deus, não é nem porque a gente ama Deus, é porque a gente tem uma necessidade muito imediata, a gente está preso num vício, a gente está com um problema de saúde, a gente está com uma crise em alguma área da vida, então a gente busca Deus por causa disso. Aí você pode estar, puxa pastor, eu acho que esse é o meu caso, eu estou me sentindo incomodado. Não se sinta não. A Bíblia diz que Deus entende esse nosso tipo de comportamento. Aliás, a Bíblia vai dizer que Jesus veio para dar vista aos cegos, para fazer andar os paralíticos, para dar saúde ao doente e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus veio para fazer isso mesmo. O problema é quando a gente só fica nesse nível da adoração. Diga assim comigo: há um nível de adoração quando eu me aproximo de Deus. Tudo bem com Ele, mas eu não posso ficar só aí. Amém, gente? A conversa se segue, ela vai se desenrolando, até que a gente vê uma mudança no eixo da conversa. A conversa era água. Eu preciso de água, tem alguém que falou que tem água viva, eu estou interessado. Mas daqui a pouco Jesus fala assim: olha, faz o seguinte, vai chamar o seu marido. A pergunta de Jesus já deixa a mulher incomodada. Porque ela de pronto, ela já diz assim: olha, eu não tenho marido. E Jesus falou: você falou a verdade. Você não tem mesmo. Porque você já teve 5 relacionamentos conjugais. E agora você está no 6º. E esse 6º não é o seu marido. Essa mulher agora, ela esquece a história da água. E começa a se preocupar com os problemas da família dela. Ela olha para Jesus e fala assim: eu vejo que tu és um profeta, porque o Senhor falou de coisas da minha vida que ninguém nunca falou, o Senhor não sabia. Aí Jesus começa a desenvolver essa conversa com essa mulher, e ela agora percebe que ela não está apenas diante de um sábio, porque sábio a gente segue, um mestre a gente segue. Ela está diante de um profeta. E o profeta fala os segredos da alma. O profeta revela aquilo que a gente acha que ninguém sabe. Então ela fala: eu não estou apenas diante de um mestre, mas eu estou diante de um profeta. O nível de adoração agora sai de uma adoração inicial, em que eu estou preocupado que Deus seja um resolvedor de problemas para mim. Mas agora eu já sei que a minha relação com Deus é uma relação profética. Ele sabe quem eu sou. Ele falou sobre a minha vida, coisa que ninguém sabe. Então a conversa vai se desenrolando e vai se tornando uma conversa mais profunda. Aí essa mulher fala assim: peraí, se eu estou diante de um profeta, eu vou esquecer a água, eu vou esquecer a família, porque tem uma questão mais importante aqui. Olha, já que o Senhor é um profeta, tira aqui uma dúvida minha. O meu povo, os samaritanos, diz que a gente tem que adorar num monte, o Monte Gerizim. Agora o povo seu, aí os judeus, eles dizem que o verdadeiro lugar da adoração é em Jerusalém, no Monte Sião. Como o Senhor é o profeta, qual é o lugar da adoração? Eu não sei se você percebeu, mas como a conversa dessa mulher evoluiu. Ela começa a falar com Jesus por causa de um copo d'água, de um balde de água. Agora ela está falando aonde é que deve ser a adoração. O nível de relacionamento dela subiu. Não é mais um nível inicial, um nível crescente. Ela está querendo saber das coisas que geram sede na alma. Olha, essa mulher, ela primeiro queria água para sustentar sua casa. Mas na conversa com Jesus, ela começa a mostrar as sedes da sua própria alma. Uma mulher que já teve 15 não, estou aumentando, estou achando que é a Gretchen aqui, não. É a Maria Madalena, não é a Maria Madalena também. É a samaritana. Ela tinha 5 casamentos. Uma pessoa que já viveu 5 casamentos, tem sede de quê? De acolhimento.
Tem sede de quê? De ser amada de verdade. Tem sede de quê? De companheirismo. Tem sede de quê? De segurança. Essa mulher não tinha só uma sede física, ela tinha várias sedes dentro dela, sedes na alma, e a sede na alma é aquilo que leva você a adorar alguma coisa, pode ser Deus, ou pode ser outra coisa. Tem gente com tanta sede de segurança, que vai adorar o dinheiro, por exemplo, para se sentir seguro, é sede na alma isso. Tem gente com tanta sede de ser acolhido, que é pessoa que não suporta o fato de não ter alguma pessoa do lado dela. Então, é gente sedenta de relacionamento. Se não se sentir abraçado, acolhido, elogiado, a pessoa fica com sede na alma. E Jesus vai descobrindo essas sedes na alma dessa mulher, e ela faz uma pergunta: onde é que a gente adora? Aí Jesus começa a responder de uma forma impressionante, porque primeiro Jesus se apresenta, ela identifica como um mestre, ela fala: um mestre eu sigo. Agora ela percebe que Jesus está se revelando um profeta, e ela fala: um profeta a gente tem que ouvir. E Jesus responde uma coisa curiosa para ela. Jesus disse assim: está chegando um tempo que não vai se adorar nem em Samaria, no Monte Gerizim, e nem em Jerusalém, no Monte Sião. Deixa eu trazer essa história para os nossos dias aqui. É como se Jesus chegasse hoje aqui e falasse, alguém perguntasse assim: Jesus, onde está acontecendo a melhor adoração a ti? É na igreja batista que estão adorando melhor o Senhor? Aí o outro falou: não, deve ser na Assembleia de Deus, onde Deus é melhor adorado. O outro vai falar: não, são nas comunidades que Deus é verdadeiramente adorado. Aí Jesus olharia para a gente e falasse: olha, não é nem na Assembleia de Deus, nem na Batista, nem na Metodista, nem nas comunidades. Está chegando um tempo que os verdadeiros adoradores, e se há verdadeiros adoradores, é porque há adoradores também falsos. Os verdadeiros adoradores adorarão a partir de dois princípios. Primeiro, adorarão em espírito. E segundo, adorarão em verdade. Por que é que Jesus diz que a verdadeira adoração, ela não é geográfica, ela não é denominacional, ela não tem a ver com as tradições religiosas, porque essa mulher vinha de uma boa tradição religiosa, os pais espirituais dela eram Jacó, ela sabia tudo de religião, ela frequentava culto, ela sabia a Torá, a Bíblia hebraica, mas ela continuava cheia de sede na alma. Ela está procurando algo que a religião não pôde dar para ela. E Jesus vai dizendo assim para ela, assim: olha, você provavelmente nasceu num lar cristão, você provavelmente conhece a Bíblia, você provavelmente cumpre as tradições religiosas, mas você continua cheia de sede na sua alma. Mas está chegando um tempo que você não vai adorar no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, nem na Assembleia de Deus, nem na Batista, nem na Comunidade de Atos. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora você deve estar curioso, o que significa adorar Deus em espírito? Significa uma adoração tão profunda, que passa do nível da boca. Não é o que você fala, não é o que você diz, não é necessariamente o que você cantou agora há pouco aqui. Isso é a dimensão do corpo. Também não é a dimensão da alma ainda, que é mais profunda, porque a alma é dos sentimentos. Há pessoas que adoram a Deus, que elas choram nos cultos, que elas sentem algo diferente, que elas falam assim: a minha vida vai mudar a partir de hoje, mas 2 dias depois ela já não consegue mais se relacionar com Deus. Por quê? Porque nós estamos falando ainda de um nível de adoração que é da alma, do corpo com a boca, da alma com os sentimentos. O que Jesus está dizendo é que a verdadeira adoração é uma coisa mais íntima ainda, é no nível do espírito. E o que é o espírito no ser humano? É aquilo que é mais profundo dentro de você.
É aquilo que está lá no centro do seu ser, no centro da sua existência. Jesus diz: a adoração genuína, legítima e profunda é aquela que acontece no nível do espírito. Por quê? Porque a boca pode falar uma coisa que você não está vivendo. É verdade ou não é? Será que só foi eu que algum dia cantei displicentemente um hino dizer assim: Senhor, Tu és meu tudo, para imediatamente começar a colocar um monte de condição para Deus, para eu servi-lo? Foi só eu ou você já fez isso alguma vez? Será que você já cantou aqui nos nossos cultos: Tu és meu respirar, ou seja, Tu és a minha vida, é o fôlego da minha vida, mas daqui a pouco Deus te chama para fazer alguma coisa, e fala: não, Deus, eu vou cuidar primeiro das minhas coisas. Isso é um nível da adoração na boca apenas, no sentimento apenas, porque agora, e eu quero chegar ao centro da adoração, a verdadeira adoração, ela é do Espírito, no profundo do ser, e ela tem como resultado a obediência. Amém, gente? Com a boca você pode falar uma coisa que não é realidade para você. Os sentimentos podem enganar você. Mas a verdadeira adoração, ela nasce do Espírito e no Espírito. Por quê? Ela nasce da obediência. Quando é que eu sei que eu estou adorando a Deus em Espírito? Quando eu estou obedecendo a sua voz e a sua palavra. Amém, gente? Mas não é só em Espírito. A Bíblia diz que tem que ser em verdade, porque a adoração bíblica, ela é integral, ela é completa. Por que verdade? Porque a sua boca tem que dizer o que o seu coração está cheio, e que o seu espírito está imergido. O que significa isso? Significa que o meu corpo, alma e espírito precisam estar integrados na verdadeira adoração. Como é que a gente vence essas dificuldades, pastor? É o que está acontecendo com essa mulher samaritana. Ela começa a conversar com Jesus e ela percebe que o nível de adoração dela está subindo, porque Jesus está ensinando ela. Ela queria apenas resolver o problema da água. Como você talvez hoje só queira resolver o problema de uma crise que você tem. Você só quer ser feliz. Você só quer resolver um problema familiar. Você só quer resolver um problema da sua carreira. Era o nível inicial. E Jesus acolhe a gente no meio desses problemas. Por quê? Porque Deus vai nos buscar no meio das nossas necessidades humanas. Quantos de nós chegou para a fé cristã no meio de uma quebradeira total? É verdade ou não é? Quantas vezes você vem para um culto porque você se sentiu desempregado e estava fragilizado? Quantas vezes você vem num culto sem se importar muito o que ia acontecer? O que você estava preocupado é que se a sua saúde ia melhorar rapidamente. E Deus nos acolhe no meio disso, mas Ele fala assim: não fique por aí, eu vim para fazer isso, mas vai adiante. O adiante da mulher samaritana é falar assim: onde é que a gente adora? Aí Jesus: agora nós estamos conversando, num nível mais profundo. A verdadeira adoração, ela acontece em espírito e em verdade. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me ensina isso. A verdadeira adoração nasce da obediência, não dos sentimentos, não das pulsões do corpo, porque isso me engana. Mas a obediência é o caminho seguro para a adoração. Amém, gente? A conversa entre Jesus e essa mulher, ela vai continuando a se desenrolar. E Jesus começa a ministrar a ela que essa adoração no nível do espírito mais profunda, ela na verdade, ela não resolve um problema da sua vida, ela resolve a sua vida. Porque quando a adoração ela começa a acontecer num nível mais profundo, que ela une corpo, alma e espírito, quando o seu discurso passa a ser a sua prática, quando Deus é de fato o seu respirar, quando essa adoração ela passa por todas as áreas da sua vida, você ganha consciência de que você não está apenas diante de um mestre.
como a mulher samaritana percebeu. Você não está apenas diante de um profeta que revelou a sua vida. Você está diante do próprio Deus em carne e osso, Jesus de Nazaré. Pastor, qual é a implicação disso? A implicação é que um mestre, você segue. O mundo está cheio de mestres. Você pode seguir Buda, você pode seguir Confúcio, você pode seguir Bill Gates, você pode seguir quem mais? Pelé. Você pode seguir quem mais? Um monte de gente. São mestres. Mas tudo que você pode pegar é uma dica aqui, é um aconselhamento ali. Mas o que a Bíblia está dizendo é que essa mulher percebe em Jesus mais do que um mestre. Ela percebe em Jesus um profeta. Se um mestre você segue, um profeta você ouve. Ouve ou não ouve? Se alguém de Deus olhar para você e falar assim, eu tenho uma palavra de Deus para você, está acontecendo isso, e bateu no seu íntimo do coração, você ouve ou não ouve? Ouve. Mas nós estamos falando de apenas um mestre ou só um profeta. Um mestre a gente segue, um profeta a gente ouve. Mas e um Deus? Um Deus você cai de joelhos, se prostra e adora. Isso é adoração. Ela percebe que ela não está diante apenas de um profeta ou de um mestre, ela está diante de Deus. E Deus a gente se prostra de joelhos em adoração e adora. É isso que acontece com essa mulher samaritana. Ela percebe que o encontro com Jesus não só mudou o dia a dia dela, de carregar água. Não só mudou o lugar dela praticar a religião, que era um monte de heresia. Mudou tudo. Ela percebe que a adoração não é apenas uma prática, é um estilo de vida. E olha que curioso que vai acontecer com essa mulher. Quando ela fala assim, olha, eu sei que o Messias está para vir, e quando ele vir, ele vai sanar todas essas dúvidas aqui, onde a gente adora, onde a gente não adora, o que eu faço com a minha água. Jesus fala assim, eis que ele está diante de você, o Messias está diante de você. Às vezes o próprio Deus está diante de nós e a gente não consegue enxergá-lo. Às vezes a gente está buscando um mestre, um profeta, e Deus está falando assim, olha, eu estou aqui na sua frente, é só você querer me enxergar, abre os teus olhos, eu estou aqui. E às vezes a gente está resistente em adorá-lo como um Deus. Por que a gente tem resistência em adorar? A gente viu na representação dos nossos atores aqui, a gente está como eu no centro das coisas. Então você está encaixando Deus aqui, encaixando a sua carreira aqui, o seu dinheiro aqui, as suas necessidades aqui, mas é você que está no centro. Vocês já viram aquela imagem que às vezes tem em circos, em que um cara está tentando equilibrar um monte de coisinha que ele está jogando para cima? Já viram essa imagem? Às vezes é uma vela, às vezes é uma bolinha. Quando Deus não está no centro da vida, a gente fica assim. A gente joga uma coisa que aí segura a carreira, não dá. Aí a gente joga aqui, o dinheiro faltou. Aí a gente corre para o problema familiar, aí caiu a bolinha ali. E você fica enlouquecido no meio dessas coisas. Agora, quando a vida passa a ter Deus no centro, então a adoração não é uma atividade que você faz. A adoração é o seu estilo de vida. Amém, gente? E o que é ter um estilo de vida de adoração? É dar a Deus o lugar que lhe é devido na vida. Porque quando a gente busca primeiro o reino de Deus, o que vai acontecer com as outras coisas? Você está entendendo o que está sendo pregado aqui? Agora veja, quando Deus passa a ser o centro da vida, e a adoração passa a ser um estilo de vida, você não fica mais no mesmo lugar que você estava. Você não se contenta em ser só abençoado. Eu vi uma pregação do pastor Neil que ele dizia assim, olha, eu vou usar esse copo. Às vezes a gente confunde quando é que a gente é abençoado. A gente acha que a gente é abençoado quando alguma coisa pelo qual a gente está orando chega até nós. Então, por exemplo, eu estou orando, eu estou com sede, aí eu falo assim, Deus, eu preciso de água. Aí Deus vai chegar até para mim esse copinho d'água. Aí eu bebo a água assim, ó. E fala assim, eu sou um abençoado.
Mas eu não sou abençoado porque o copo de água chegou até a mim. Eu só fui descedentado, só isso. Eu sou abençoado quando eu tomo dessa água, ela me faz bem, aí eu falo assim: sobrou água aqui, não sobrou? O que eu faço com essa água? Eu vou descedentar quem está com sede. Agora sim eu sou abençoado. A bênção não para em mim. A adoração faz você parar de pensar em você e você se preocupar com o mundo necessitado. Quando Deus é o centro da adoração, você não aguenta ter as coisas só para você. Você quer compartilhar. Quer ver a prova disso? Essa mulher está conversando com Jesus. Quando ela entende o que é adoração, chega os discípulos. Os discípulos chegam do Walmart. Compramos comida para o Senhor. E eles olham, Jesus está com uma mulher sozinha, uma samaritana, tem alguma coisa errada. Aí eles começam a falar assim: Pedro, pergunta para Jesus o que está acontecendo, se alguém trouxe comida para ele. Sempre era o Pedrão, né, que tinha que ir enfrentar essa situação. Aí ele fica com medo de perguntar, e Jesus já entende o que ele estava falando, e fala assim: olha, não precisa se eu preocupar com a minha comida. Aí eles falam assim: alguém trouxe comida para o Senhor? Olha a resposta de Jesus: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus não estava dizendo que ele não precisava de comida física. O que ele está dizendo é que ele se alimentava. O alimento dele era fazer a vontade de Deus no mundo. Quem vive uma vida em estilo de adoração, tem fome de fazer a vontade de Deus. Enquanto as pessoas ao seu redor também não abençoadas, ele não sossega. Enquanto alguém está doente, ele vai e ora. Enquanto alguém está prisioneiro de um vício, ele vai e ajuda. Por quê? A fome dele é fazer a vontade de Deus. Essa mulher, quando vê os discípulos discutindo com Jesus, ela vai embora. Ela sai de lá, ela esquece o cântaro dela. Ela esquece que tem poço e que ela foi buscar água. Ela sai correndo para a cidade falando assim: ó, eu encontrei um homem que falou a minha vida inteira e eu acho que ele é o Messias. Quem começa a entender o que é adoração como vida, não fica perdendo tempo com algumas discussões. Sai para servir, sai para contar aos outros o que está acontecendo, o que aconteceu com ela mesma. E ela sai e uma cidade inteira sabe sobre Jesus, porque uma pessoa que entendeu a adoração bíblica integral saiu para comunicar a palavra de Deus. Quem descobre a adoração profunda passa a ter fome de fazer aquilo que Deus quer fazer no mundo. Amém, gente? Diga assim comigo: adoração como estilo de vida faz eu ser um missionário. Adoração como estilo de vida faz eu abandonar as coisas que tem menos valor, como um balde de água. Adoração como estilo de vida é tão profundo que me dá uma fome diferente. Qual é a fome? Fazer a vontade do Pai que está nos céus. Amém, gente? Agora está diante de mim e você. Será que você se viu na vida dessa mulher samaritana? Será que a sua adoração está tão num estágio iniciante, que você está procurando Deus apenas como um resolvedor de problemas para você? Há muita gente que está pensando assim ou não no Brasil? Por que as pessoas estão procurando a igreja? Porque disseram que tem um poder espiritual lá que parece que é mais forte da onde eu estava indo. Então, pastor, eu estava indo na sexta-feira lá no Candomblé. Não resolveu, disseram que tem uma campanha na igreja que resolve. Então eu troco de poder espiritual, eu saio daqui e vou para lá. Agora, se não resolver, uma outra igreja está anunciando a campanha da prosperidade. Então eu corro para lá, porque deve ter um poder espiritual mais forte lá. Isso são sedes da alma que nunca vão estar saciados. Vou dar um exemplo para você. Quem está com muita sede, bebe água do mar, acontece o quê? É exatamente isso que vai acontecer com essas pessoas. Quanto mais vão conseguindo, vão tendo mais sede. E a sede nunca passa. E daqui a pouco a vida está envolvida num monte de aprisionamentos.
cheio de religião, mas como essa mulher, querendo água viva e não tem. A minha oração é que todos aqueles que têm sedes na alma, sede de ser acolhido, sede de segurança, sede de perdão, sede de salvação, encontrem em Jesus de Nazaré a água viva que vai fazer dele uma fonte que jorre para a vida eterna. Amém, gente? Qual é a verdadeira adoração? A verdadeira adoração é quando o meu espírito está tão conectado em Deus, que tudo que eu falo é expressão também do que eu faço, porque eu estou em obediência à palavra de Deus. Ah, pastor, eu não estou adorando quando eu estou no meio do louvorzão gospel. Tem muita gente no meio do louvorzão gospel que não tem a menor ideia do que estão falando, e não estão nem um pouquinho dispostos a fazer aquilo que estão cantando, nem um pouco. Isso não é adoração na Bíblia. Pastor, adoração não é adoração dos sentimentos, quando a gente chora bastante, quando a gente sente um arrepio. Eu vou dizer para você, você sente arrepio com um monte de outras coisas. Colocar um 220 em você, você sente arrepio. Você sente arrepio numa música bonitinha da Celine Dion, sente ou não sente? Qual é a música que você gosta? Você sente arrepio também. Então arrepio não tem a ver com adoração. Arrepio é uma coisa, adoração é outra. Agora, se o seu espírito está conectado com Deus, se você ama Deus, se você ama a palavra de Deus, se você está em obediência, aí o seu espírito vai adorar a Deus, os seus sentimentos vão ser direcionados para adorar a Deus, e até o seu corpo e a sua boca vai adorar ao Deus único, porque aí nós estamos falando de uma adoração integral, corpo, alma e espírito direcionados a trazer glória a Deus. É por isso que essa mulher sai da conversa com Jesus completamente com a vida transformada. Quando eu entendo a adoração no nível mais profundo da vida, quando a adoração passa a ser um estilo de vida, eu começo a entender aquela frase de Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso quer dizer que eu estou completamente conectado com a palavra de Deus. Eu estou em total obediência a Deus. Então quando eu canto mesmo no fundo do meu ser. Quando eu faço mesmo do fundo do meu ser. Isso é adoração profunda. Isso é adoração integral. Isso é adoração em espírito e em verdade. E Deus continua procurando esses verdadeiros adoradores. Há 2000 anos atrás ele achou uma mulher lá na beira de um poço. Será que ele vai encontrar verdadeiros adoradores aqui na Vila dos Remédios em 2014? Tem adoradores que querem ser verdadeiros aqui? Será que ele achará verdadeiros adoradores aqui? A minha oração é que cada um de nós, do profundo do nosso espírito, diga: eis-me aqui, Senhor, eis a minha vida, me prepara, eu quero ser só teu, a minha vida quer fluir adoração. Quando eu falar adoração, não vai ser uma conversa, vai ser um estado de espírito, vai ser uma vida. Quando as pessoas olharem para mim no meu trabalho, vai ver que eu sou um profissional como qualquer outro, mas tem uma luz de Deus em mim. Alguma coisa indica que eu sou comprado, remido, lavado pelo sangue de Jesus. Amém, gente? Eu termino essa mensagem trazendo a vocês um desafio de vida. Talvez você esteja nesse culto hoje e falando assim: pastor, eu estou nesse primeiro nível aí. Eu achei que seguir a Jesus era apenas tê-lo como um resolvedor dos meus problemas. Não fica com tristeza no seu coração, não. Ele também veio para resolver os nossos problemas, mas Ele quer que você vá um nível adiante. Se você fosse um pai e o seu filho gostasse de você só quando você desse um presentinho para ele, como é que você se sentiria? Meio manipulado, não é verdade? E às vezes nós tratamos Deus assim: Deus, eu te agradeço, olha, hoje eu vou para o culto, por quê? Porque eu troquei o carro. Aí Deus olha para você: olha, eu quero dar muitas outras coisas para você,
mas essa relação de adoração está muito falsa. E se a hora que você não tiver o carro, você glorifica o meu nome e me adora do mesmo jeito? Nós cantamos um hino aqui, que eu falo assim, Deus tem misericórdia, que a gente canta assim, quero te adorar, mesmo que a figueira não floresça, quero te adorar, mesmo quando o dinheiro me faltar. Eu falo, Deus, a gente pode estar mentindo nesse momento, porque quando o dinheiro falta, a gente deixa a igreja, a gente deixa a fé, a gente some, a gente não vem mais, a gente não brinca mais, só que a gente canta isso, é um nível ainda do corpo, a gente não está cantando aquilo que de fato precisa ser verdade na vida da gente. Talvez você esteja adorando apenas com seus sentimentos, aí você fala assim, olha pastor, hoje eu estou sentindo, então eu vou para a igreja. Aí os seus sentimentos, vai chegar uma hora que vai falar assim, eu não estou sentindo, aí você falou, eu não vou para a igreja. Porque está no nível da alma, dos sentimentos. Quando é que a adoração ela ganha uma dimensão que entra para dentro da sua vida? É aquela oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falta o fruto na vinde, ainda que não tenha vacas e bezerros nos currais, ainda que não aconteça um monte de coisa, eu adorarei o Deus da minha salvação. Quando você está disposto a esse nível de adoração, vai acontecer aquilo que a Bíblia diz. Deus vai cuidar da sua vida nos mínimos detalhes. Amém, gente? Se você está duvidando ou tendo dúvidas do que eu estou falando, a Bíblia manda a gente olhar para o lírio dos campos. Você já viu um lírio dos campos? Uma florzinha selvagem que nasce em qualquer lugar por aí. Ninguém plantou. Daqui a pouco ela aparece no meio de coisas, nasce um lírio, está lá bonito, lindo. Aí Jesus fala assim, olha para o lírio. Ninguém cuidou, ninguém plantou, e ele nasceu. Sabe por quê? Porque eu estou cuidando dele. Se eu cuido de um lírio que ninguém plantou, ninguém cuidou, imagina mais da sua vida, que você é minha imagem e semelhança.